Você vende tomates na feira e deixa os seus clientes felizes, pois eles conseguem as tomates necessárias para se alimentarem bem e você também fica feliz porque você vende a sua produção, né? Vende tudo aquilo e você leva até lá. Você não tem perdas, não tem desperdícios, você consegue tudo o que você planta, você consegue vender. E isso é bom para você também. Todos estão felizes. Mas vamos dar uma olhada no que acontece entre o momento que você planta e o momento que você leva essas tomates para serem vendidas. Nesse processo, você tem vários gastos. E quando a gente fala de gastos, a gente fala de custos. Então, a partir de agora, sempre que você ouvir falar sobre custos, o que a gente está falando é dos gastos que são realizados para você produzir algo, para você fabricar algo, para você plantar e né, ter a colheita. Então, tudo aquilo que você gasta no processo é chamado de custo, tá? Então, no caso da plantação, você compra as sementes, então você tem um custo com as sementes, você paga a conta de água, porque você precisa regar a plantação, né? Então você tem custo com a conta de água, você tem energia que você usa, então você tem custo da energia. Do momento que você colhe as tomates e leva até o mercado, você também vai ter um gasto com o transporte dessas tomates. Então você também vai ter um custo com as tomates. Além disso, você tem outros tipos de custos. E vamos imaginar que o presidente do seu país, junto com os outros políticos, eles decidem aumentar os impostos em relação aos produtos que você usa para preparar a terra. Então, e você vai ter mais impostos, né? Ou impostos mais caros para comprar adubo, para comprar fertilizantes, para comprar outros ingredientes que você usa para deixar a terra onde as suas plantas estão mais saudável, né? E proteger também a plantação de doenças. Então você compra esse tipo de material para poder fazer a sua plantação, né? Para proteger as plantas, evitar que elas fiquem doentes ou até para garantir que elas fiquem saudáveis e assim consigam dar mais tomates. Então, você costumava pagar um valor que está representado aqui por esse monte de notas, né? Você costumava ter esse gasto todos os meses para comprar esses ingredientes. Só que, a partir do momento em que foi decidido que novos impostos ou impostos mais caros irão existir sobre esses produtos, o que vai acontecer é que você precisará pagar valor mais caro para adquirir esses mesmos ingredientes. Tá? E o que é que acontece? Nesse primeiro exemplo, a gente vai dividir essa, essa aula em duas partes. Nessa primeira situação, vamos imaginar que você tem pouco dinheiro para reinvestir na sua plantação e fica difícil você pagando um valor mais caro em adubo, em fertilizantes, fica mais difícil você comprar a mesma quantidade desses produtos. Então, nesse exemplo aqui, você não compra a mesma quantidade desses materiais para cuidar da sua plantação, tá? E vamos imaginar que não só você, mas também os outros fazendeiros, as outras pessoas que plantam também passam pelo mesmo problema. Elas, como tinham um valor já preparado para fazer a compra, né, para cobrir esses custos, e agora esses produtos eles se tornam mais caros, os custos para comprar esse material aumenta e vocês não conseguem comprar a mesma quantidade de adubo, fertilizante e materiais para proteger as plantas, tá? Como consequência disso, né, a gente viu que o preço ficou mais alto e você acabou não comprando a mesma quantidade de materiais e isso acabou fazendo com que boa parte da plantação ficasse doente e mais ou menos a metade das tomates
que vocês costumam colher foram perdidas, né? Essas tomates ficaram doentes porque elas não estavam protegidas o suficiente e agora você não tem mais a mesma quantidade de tomates para levar até a feira e satisfazer os seus clientes. Nesse caso aqui, a gente tem uma situação em que não é uma situação boa para nenhuma das partes, né? Os clientes, você não vai ter tantos produtos para vender, né? Você não vai ter tantas tomates para serem vendidas, o que significa que você não vai conseguir satisfazer todo mundo que vai te procurar para comprar de você. A gente pode ter duas situações. Ou uma situação em que os seus clientes, parte deles, vão chegar até a sua banca para comprar tomates e não vão encontrar tomates porque elas já terão acabado, já que os clientes que chegaram antes compraram as tomates que tinham. Ou você vai ter uma situação que mesmo que todo mundo compre as tomates, elas não vão comprar a mesma quantidade de tomates. Todo mundo vai acabar comprando menos e aí tendo uma alimentação pior, né? Numa situação como essa aqui, a gente tem um desequilíbrio, né, daquela situação inicial. Se no começo você levava o dobro de tomates e vendia para os seus clientes e todos eles conseguiam comprar a quantidade de tomates que eles precisavam, agora a gente tem uma diminuição na oferta das tomates, né? A gente tem uma diminuição na oferta dos produtos, embora a demanda, né, a quantidade de pessoas querendo comprar seja a mesma. Então, a gente tem a mesma quantidade de pessoas demandando as tomates, né, a mesma quantidade de pessoas querendo comprar, porém a gente tem uma quantidade menor de tomates sendo oferecidas. Como a gente encontra esse desequilíbrio, o que vai acontecer em seguida é que os preços, o preço do quilo da tomate, ele vai aumentar. Já que a gente tem um desequilíbrio. Imagine uma gangorra, né? Que um lado desceu e o outro lado subiu. A gente tem aqui a parte que desceu, que diminuiu, foi a quantidade de tomates disponíveis para serem compradas e vendidas. Então, em consequência disso, a gente vai ter um aumento no preço das tomates. As tomates, elas se tornaram mais difíceis de encontrar, elas se tornaram mais raras. E a gente já viu, quando a gente falou sobre o ouro, né, na aula que a gente fala sobre o ouro, por exemplo, um dos motivos que faz uma coisa ser mais cara é o fato dessa coisa ser mais rara, né? Ser mais difícil de ser encontrada. Como agora a gente tem menos tomates, as tomates ficaram mais raras e assim o preço das tomates sobe, tá? Então, nesse caso que a gente está estudando, nessa situação aqui, a gente teve uma diminuição na oferta das tomates porque o governo decidiu aumentar os impostos em relação a produtos que são usados na plantação, né? Então, os custos na plantação aumentaram e nesse exemplo aqui, tanto você quanto os outros agricultores não conseguiram comprar a mesma quantidade de ingredientes, né, para proteger a terra e as plantas, e assim isso fez com que parte da plantação se perdesse, parte das plantas ficassem doentes, e o resultado final é menos tomates disponíveis para serem vendidas. Se isso acontecer só com as tomates, isso representa uma inflação, né, um aumento de preço só em relação às tomates. Se isso acontecer também em relação às outras plantações, né, como as plantações de frutas, legumes, verduras, se faltar também cenoura, se tiver menos alfaces disponíveis, se tiver menos bananas disponíveis, se várias frutas, verduras e legumes faltarem, a gente vai ver um aumento de preço de todos esses produtos diferentes. E isso vai representar um aumento da inflação nesse país, porque, como a gente viu anteriormente, uma das descrições da inflação é um aumento geral dos preços.